Jesus, o Messias, prometido lá no Éden, por ocasião da queda dos nossos primeiros pais e sua desobediência. A mulher que caiu na lábia de Satanás, que falava em forma de uma serpente. Mas a promessa de Gênesis 3,15, que é chamado de o proto-evangelho, o resumo de todo o evangelho. De ti sairá um que esmagará a cabeça da serpente. Jesus, no Antigo Testamento, o Messias; no Novo Testamento, Cristo, que é a tradução de Messias, anunciado em todo o Antigo Testamento, desde o Gênesis, como disse 3,15, pela boca do próprio Deus. Em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor faz uma aliança com Abraão, Ele diz que da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. E essa descendência aponta para o Messias. A promessa que Deus fez a Davi, no segundo livro de Samuel, capítulo 7, 12 e 13, Deus prometeu a Davi que do seu trono o seu trono seria estabelecido para sempre. E isso se cumpre em Jesus, o descendente de Davi, que reina eternamente. Profeta Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, anunciou que o Messias nasceria de uma virgem e seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. No capítulo 53, de 3 a 7, o profeta Isaías anuncia Jesus, o Messias, como o servo sofredor, aquele que levaria sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que estava sobre si é que trouxe-nos a paz. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, o profeta Miqueias anunciou que ele nasceria em Belém, cidade pequena e insignificante, mas que se tornaria o berço do Rei dos Reis. Todas as profecias do Antigo Testamento encontram o seu cumprimento em Jesus Cristo. O Novo Testamento apresenta Jesus como o Messias prometido, desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Mateus 1, 18 a 25, Lucas 2, de 1 a 20, diz que Jesus nasceu em Belém, conforme a profecia de Miqueias. Sua mãe, Maria, era virgem, cumprindo a profecia de Isaías 7,14. O título de Filho de Deus, de Lucas 1, 32, Mateus 1, versículo 1, Jesus é chamado Filho de Deus, cumprindo a promessa que o Messias viria da linhagem de Davi. Mas também é apresentado como servo sofredor, em Mateus 8, 17, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, Jesus sofreu e morreu na cruz, cumprindo a profecia de Isaías capítulo 53, onde diz que ele seria ferido pelas nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades. Lucas capítulo 24, de 6 a 7, 1 Coríntios 15, 4, fala da sua ressurreição e a vitória sobre a morte. O cumprimento final da promessa do Messias é visto na ressurreição de Jesus, quando ele venceu a morte e garantiu a redenção de toda a humanidade. Ele é o Messias prometido. Quando chega o tempo do seu nascimento,
Deus levanta um rei ímpio para declarar um recenseamento, onde todas as pessoas sairiam de suas cidades rumo a Jerusalém. José tem que sair de Nazaré com Maria, que estava grávida nos últimos dias, e na estrada ela entrou em trabalho de parto e acabou por parir em Belém. Nada programado pelos homens, programado por Deus. O rei nasceria numa manjedoura, não nos palácios. Como não tinha lugar na cidade para hospedagem, a jovem mulher teve que parir numa manjedoura, num curral. Ao mesmo tempo, anjos saem pelos campos e anunciam aos pastores que estavam até tarde cuidando das ovelhas no campo, tomando conta das ovelhas que estavam nos currais. E os pastores saem e vão a Belém. E é interessante que os céus todo está trabalhando. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo cá, em Belém, lá no Oriente, o Senhor revela a homens sábios que saem de suas cidades, 3 homens, e vão com presente, ouro, incenso e mirra para presentear o Rei dos Reis. Quando chega em Jerusalém, se informa com o rei Herodes, porque eles achavam que já que é o rei, então ia nascer no palácio. E Herodes fica atônito, mas preocupado, porque sabia, mesmo sendo um rei ímpio, mas sabia que todo o povo judeu clamava e as profecias anunciavam a chegada do rei. E ele não sabe aonde está, aonde nasceu. E ele então orienta aos magos a que fossem adorá-lo e que trouxessem o endereço, porque ele também iria adorá-lo. Deus os adverte que não deveriam voltar pelo mesmo caminho, que Herodes não deveria saber. E a mesma estrela que eles viram no Oriente, que os conduziu, continuou conduzindo-os até o GPS deles era a estrela. Até o local do nascimento. E assim foi. Quando o menino tem 8 dias de nascido, para cumprir o que a lei dizia, deveria ser levado até o templo para ser apresentado como primogênito daquela casa, consagrado a Deus. E quando os pais estão levando o menino para o templo, o Espírito de Deus move o coração de Simeão, que falamos dele aqui hoje. E Deus havia prometido a Simeão que ele não morreria enquanto não visse a chegada do Messias. Enquanto os pais estão chegando no templo, o Espírito de Deus move o coração de Simeão, que sai da sua casa e vai para o templo. E quando ele chega ao templo, ele toma o menino nos braços e louva a Deus. E diz: meu Senhor, o Senhor já pode me levar, porque a promessa já se cumpriu. Eu vi a salvação de Israel. Ao mesmo tempo, uma mulher, uma profetisa chamada Ana, viúva de 84 anos, que diz a Bíblia que ela permaneceu casada só 7 anos, o marido morreu, ela ficou viúva e ela dedicou toda a sua vida a serviço, orando pela chegada do Messias. E a Bíblia diz que ela não deixava o templo, com jejuns e orações. E o Espírito de Deus revelou para ela que aquele menino era o Messias. E ela também celebra o Senhor. Quando ele tem 12 anos, os pais o levam, porque todos os anos os pais saíam das mais diversas cidades e iam até Jerusalém para as festividades. 3 principais: Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos.
E vem aquele tanto de menino, aquele tanto de pessoas, homens, mulheres, aquele povo estrada fora. Menino correndo na frente das pessoas, aquela festa toda, e vão para o templo. Só que quando voltam, os pais acham que o menino Jesus, de 12 anos, aquela criança, que agora está entrando na fase adulta, eles acham que ele está juntamente com as outras crianças lá na frente, brincando, correndo, como todo menino com tanta energia. E depois de 3 dias, eles vão ao templo, e lá descobrem aquela criança de apenas 12 anos discutindo com os sábios, com os homens mais entendidos da lei, e ele os confrontando e debatendo a palavra, todo o Antigo Testamento, como se fosse um homem de maioridade. Os anos passam, aos 30, é a hora de iniciar efetivamente o ministério. Deus levanta antes dele um precursor chamado João Batista, seu primo, 6 meses mais velho que ele. E João está no deserto, confrontando o povo e chamando ao arrependimento. E as pessoas saíam das mais diversas cidades para se arrependerem. Era João preparando para a chegada do Messias. E ele está batizando no Jordão, e Jesus se encaminha para ser batizado por ele. E quando Jesus chega, João recebe a revelação: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até então, todos os anos, as famílias tinham que pegar o cordeiro, levar, sacrificar, entregar ao sacerdote para se sacrificar, e o sacerdote orar pedindo perdão pelos pecados. Agora João Batista, revelado pelo Espírito de Deus, recebe a revelação, o anúncio de que ele era o Cordeiro de Deus. E quando ele chega para ser batizado, João diz: eu é que tenho que ser batizado por ti? Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés? Ele diz: faça, vamos cumprir o que está predito. Ele é batizado, e quando ele sai das águas, há uma manifestação de Deus sobre a vida dele, e uma voz que se ouve: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Agora ele vai para o deserto, 40 dias de jejum e oração, 40 dias de guerra espiritual, 40 dias de ataque de Satanás, fazendo-lhe as mais mirabolantes propostas. Ele não cede nenhuma delas, até que repreende a Satanás, e ele sai até momento oportuno. E ele começa seu ministério no poder do Espírito Santo de Deus. Onde ele passava, ele levava cura. Onde ele passava, ele levava libertação. Onde ele passava, ele levava ressurreição. Um prenúncio do que seria a sua vida na cruz do Calvário. E ele está anunciando. E é interessante que assim que ele começa o ministério, ele chega perto de alguns homens e os convida a serem discípulos dele. E ele chega numa vila de pescadores. E ele encontra esses pescadores. E ele faz um convite para que eles seguissem. Daqui a pouco ele chega na coletoria e chama também Mateus. Ele chama um total de 12 homens. Todos tiveram a revelação de que ele era o Messias prometido por Deus. Para pensar, por favor, mantenha sua atenção aqui. Para pensar, como é que aqueles homens largaram as suas atividades profissionais? Pedro, seu irmão, João, Tiago e tantos outros deixaram suas atividades e eles tinham famílias, e eles começaram a seguir Jesus. Por que fizeram isso? Sabe por quê? Porque eles cresceram, nasceram e cresceram ouvindo que um dia o Messias viria, e quando aquele homem aparece,
as autoridades religiosas não reconhecem ele como Messias, mas as pessoas simples reconheceram. E esses homens então deixam suas atividades e trabalham com Jesus por 3 anos e meio. E ele está anunciando: é necessário que eu vá para a cruz, que eu morra na cruz, que meu sangue seja derramado para a salvação da humanidade, para perdão da humanidade. Até a ocasião em que chega o momento da sua crucificação. Ali naquela cruz, o santo dava vida pelos pecadores. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, deu a sua vida. Seu sangue foi derramado, e a Bíblia diz, desde o Antigo Testamento, de que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Era o cumprimento de Gênesis 3:15, de que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente lhe feriria o calcanhar, mas ele lhe esmagaria a cabeça. Quando a serpente fere seu calcanhar? Quando ele é crucificado na cruz do Calvário. O Messias é morto, sepultado, mas como a Bíblia já anunciava no Antigo Testamento, e ele já proclamava com seus lábios, ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus, glória a Deus. Diz a Bíblia que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Quero concluir essa fala. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o 5 diz assim: no princípio era o verbo. Verbo quer dizer a palavra. Então diga, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Está se referindo a Jesus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. É por isso que quando Deus ele constrói tudo aquilo que nós conhecemos, todo este mundo que nós conhecemos, e quando ele vai fazer o homem e a mulher, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. É uma palavra no plural, porque Deus não estava só, ali estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na plenitude dos tempos, agora Jesus vem e é colocado no útero de Maria, porque ele precisava vir a esse mundo como homem, porque o homem Adão e Eva pecaram, desobedeceram. Por isso a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. Todo o seu ministério, ele ficou firme na presença de Deus. Ele não estava na terra como Deus, ele estava na terra como homem, sujeito às mesmas lutas, aos mesmos problemas, aos mesmos pecados. E diz assim: aquele que é a palavra possui a vida, e a sua vida trouxe luz a todos nós. A luz brilha nas trevas, e as trevas nunca conseguiu apagá-la. Versículo 11 de João 1, capítulo 1, versículo 11 até o 14. E ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, dêem glória a Deus. Eu vou repetir, olha para mim por favor, volte a sua atenção. Todos quantos o receberam, isto é, o receberam como Messias, o receberam como Salvador, o receberam como Senhor, o receberam como aquele que viria perdoar os pecados. Todos que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Entenda uma coisa:
Às vezes as pessoas dizem assim: todos são filhos de Deus. Não, são criatura de Deus. Como céu, terra e mar foram criados por Deus. Quando a pessoa se torna filho de Deus, quando ela entende o que Jesus veio fazer em seu lugar, ao dar a sua vida na cruz do Calvário, aí a pessoa, eu e você, temos a oportunidade de confessar com os nossos lábios que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e pedir que Ele perdoe os nossos pecados. É isso. Aí diz a Bíblia que nós nos tornamos filhos de Deus. Nosso nome é escrito no livro da eternidade. A Bíblia diz que todos que o receberam como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que Ele passa a morar dentro do coração da pessoa. Apóstolo, como eu recebo esse perdão de pecados? Como eu fico livre da condenação eterna? Como eu me torno esse filho de Deus? Ao confessar com a sua boca a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Se você quer fazer uma aliança com Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, se você entendeu que esse Messias anunciado desde a fundação do mundo é o Salvador, e que veio à terra para nos comprar para Deus, para perdoar os nossos pecados e para tirar toda a autoridade do diabo que passou a ter sobre a vida dos homens por causa dos seus pecados. Se você quer isso, que Jesus perdoe seus pecados. Se você quer isso, que Jesus escreva seu nome no livro da eternidade. Se você quer isso, se tornar um filho de Deus, entregar a sua vida a Ele, eu vou orar, eu vou te ajudar. Eu vou orar devagar e você repete essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que por mim mesmo eu não tenho como entrar no céu. Reconheço que deste a tua vida na cruz do Calvário em favor da minha vida. Reconheço que és o Messias prometido desde o jardim do Éden, na queda de Adão e Eva. Reconheço que tu és o Salvador, o Senhor, e que recebeste o nome que está acima de todos os nomes. E quem crê, confessar com seus lábios a Jesus como Senhor e Salvador, será salvo. Eu creio que tu és o Messias prometido, o Salvador do mundo, e agora, a partir de agora, és o meu Salvador também, o meu Senhor. Eu te peço, lava-me com teu sangue, purifica-me, transforma-me, em nome de Jesus. Deixa eu te falar algo que é muito poderoso. Quem fez essa oração de coração, a Bíblia diz que já está salvo. O Espírito Santo de Deus já perdoou os seus pecados e já entrou dentro do seu coração. Eu quero pedir que você que levantou a mão, venha aqui à frente. Nós queremos ver você. Esse passo de fé é importante. É uma decisão. Eu estou entregando a minha vida a Jesus. Traga o povo. Quem está perto, ajude-os vir. Glória a Deus. Tem mais pessoas? Venham. Se você não levantou a mão, mas fez essa oração de coração, saia do seu lugar e venha para cá. Fica todos perto aqui, por favor. Pode sair do seu lugar e vir. Ajude o povo a vir.
É noite de salvação. Glória a Deus. Fiquem todos aqui na frente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais gente. Tem mais gente. Vamos glorificar Jesus. Filho amado, como está. Vem, filho amado, vem, como está. Glória a Deus.